Neste vídeo da série Enciclopédia de Jardinagem, uma parceria da KP com a revista Jardins, vamos falar de um tema que é muito interessante e muito importante, que tem a ver com o pH do solo e com as plantas mais adaptadas a solos com pH mais ácido ou mais alcalino. Porque, de facto, o solo ou o substrato é aquilo que as plantas têm à disposição para se desenvolverem. Tenho comigo o Zé Pedro Fernandes, o nosso especialista em agricultura biológica e também engenheiro florestal, e vamos tentar, de alguma maneira, desvendar este tema, não é, Zé Pedro? Exatamente. Que é fundamental para o desenvolvimento das plantas. Explicar primeiro o que é o pH, que é o potencial hidrogeniónico, e que foi uma escala que foi desenvolvida pela cerveja Carlsberg em 1909 para ajudar a calcular o pH. O que é que significa? Ela vai de 0 a 14, de 0 a 7 é ácido, o 7 é neutro e depois de 7 a 14 é alcalino. Ou básico. Ou Aparece às vezes essa designação e nós vemos em alguma bibliografia alcalino ou básico. Exatamente. E nós, a partir daqui, passámos a usar esta escala também para medir o pH do nosso solo, não é? E o que é que isto significa para as nossas plantas? Zé Pedro, quando nós temos um substrato ácido e nós temos aqui um medidor, e depois vamos fazer isso, vamos aproveitar que estamos aqui, nós estamos no Jardim Botânico da Ajuda, estamos em Lisboa, que são substratos normalmente solos mais alcalinos, mais calcários, e portanto o que é que vai ser um bocadinho o objetivo deste vídeo? Nós vamos dar a entender às pessoas se têm um substrato alcalino ou se têm um substrato mais ácido, o que é que podem fazer, para já, quais são as exigências deste tipo de substrato, que plantas é que podem utilizar e se precisarem fazer ligeiras correções para que ele fique, se for mais alcalino e quiserem que ele fique um bocadinho mais ácido, o que é que devem fazer e o contrário, e vice-versa, não é? Portanto, vamos começar por um substrato alcalino. Quais é que são as plantas que gostam de substratos alcalinos e quais é que são as características de um substrato alcalino? Então, como já dissemos um bocadinho, o substrato alcalino normalmente é um substrato que tem tendência, o próprio solo, por causa da sua origem geológica, normalmente são solos que são mais argilosos ou barrentos, não é? São solos que têm uma grande quantidade sempre de calcário. Exato. Portanto, e por às vezes são difíceis de trabalhar, não é? São duros, normalmente são solos que enrijecem muito, que são difíceis de trabalhar e que de facto têm teores muito elevados de cálcio. O que é que acontece? Nesses tipos de solos, eles vão ter que, normalmente nós temos que os amaciar, entre aspas, um bocadinho, como colocando principalmente muita matéria orgânica, logo à partida, não é? Colocamos matéria orgânica, substrato, para quê? Para que o solo seja mais fácil de trabalhar, para que a sua textura deixe de ser tão pesada. Continua a ser na mesma alcalino, mas fica com uma textura mais leve, sem ser tão pesada. Porque as plantas que gostam desses solos, nós não precisamos de lhe reduzir o pH, não é? Exatamente, se queremos plantas, só precisamos de o tornar mais fácil de trabalhar e as plantas também terem mais facilidade em expandir o seu sistema radicular. E que plantas é que são estas? Nós temos muitas variedades, temos normalmente a maior parte daquilo que nós chamamos os malmequeres gostam de solos alcalinos, grande parte das nossas aromáticas, as aromáticas também mediterrânicas, exatamente, como as alfazemas, os alecrins, as santolinas, tomilhos, quase todos eles gostam mais de solos, têm preferência por solos ligeiramente alcalinos. As bídanos, as cravinas, os cravos, não é? Exatamente, todas essas nossas... aquelas todas que nós vemos normalmente na faixa costeira à beira-mar, quase todas são associadas a dunares, quase todas elas têm preferência por solos ligeiramente alcalinos. E depois, quer dizer, se nós quisermos, também devemos fazer uma fertilização consoante as necessidades destas plantas mediterrânicas. Exatamente. Não é? Agora, se nós tivermos um substrato de base alcalina e o quisermos acidificar um bocadinho para ter algumas plantas acidófilas. Ora, isso é sempre mais complexo. Nós depois vamos fazer isso passo a passo, Exatamente. Mas só para fazer esta introdução, o que é que devemos fazer? Então, começamos primeiro por incorporar matéria orgânica, portanto substrato. Para quê? Para ser mais fácil de trabalhar. Sendo mais fácil de trabalhar, nós também vamos conseguir incorporar as substâncias que nos vão ajudar a baixar um bocadinho esse pH. O que é que nós podemos usar para baixar o pH? Podemos usar o clássico do enxofre, e o enxofre em pó, simples, e podemos também utilizar o sulfato de ferro, que é o que nós vamos usar hoje. Hoje vai ser essa a nossa opção, vamos utilizar o sulfato de ferro.
Porquê? Porque eles ajudam, são acidificantes e ajudam a baixar um bocadinho do pH, sem colocar matéria orgânica, ou seja, sem colocar substrato. A eficácia de usar os acidificantes fica mais reduzida. Claro. Por isso tem que ser, na verdade, a conjunção das várias coisas. E depois fazer uma adubação para plantas acidófilas. Se eu tiver de base um substrato já que é ácido, um substrato já com pH ácido, o que é que eu tenho que fazer para ter plantas acidófilas? Quais são as plantas acidófilas? As acidófilas são, por exemplo, as azáleas, as camélias, no caso aqui das nossas plantas mais pequenas, as hortênsias, tudo o que são coníferas. Begónias, não é? E o que é que são coníferas? As coníferas são tudo o que é ciprestezinhos, juníperos, etc. Pinheiros, são tudo coníferas. Às vezes esses solos que são ácidos, nós não os queremos usar como ácidos, não é? Então quando queremos subir o pH é mais simples do que nos solos calcários. É mais fácil subir o pH de um solo ácido do que baixar um pH de um solo alcalino. O que é que nós podemos usar? É muito simples, basta utilizar cal apagada ou qualquer outra forma de calcário, pode ser calcário granulado ou moído, que pode ser de conchas do mar, que pode ser de osso, que pode ter muitas proveniências. Okay. O importante é incorporar calcário. Okay. Portanto, nós aqui trouxemos cal apagada, que é o mais básico e o mais simples. Não se esqueçam desse pormenor, a cal tem que estar apagada. Nós não podemos aplicar cal viva no solo. O que é que a cal viva faz se nós aplicarmos no solo? Vai matar toda a vida do solo. Okay. Depois ficamos com um solo sem vida, porque ela queima e mata. Portanto, usando a cal, têm que fazer como nós vamos mostrar, é utilizando cal apagada. Portanto, agora vamos medir o pH deste solo e vamos agora fazer um canteiro em que vamos utilizar plantas para terrenos alcalinos e um canteiro onde vamos fazer todas as plantas acidófilas. Zé Pedro, aqui vai ser o nosso canteiro das alcalinas, porque vamos aproveitar algumas que já cá estavam, não é? Que já são plantas alcalinas, como aqui a nossa segurelha. Aqui a nossa santolina, os nossos tomilhos de limão e a nossa erva das azeitonas. E o que é que nós vamos fazer? Vamos juntar aqui um substrato universal. Da KB e vamos acrescentar aqui também um adubo para plantas aromáticas, porque o nosso substrato de base é alcalino. É alcalino. Portanto, não vamos fazer nenhuma correção. As plantas que nós vamos aqui acrescentar, que também são plantas que gostam de um pH ligeiramente alcalino, são aqui os nossos aliços, as nossas cravinas, aqui a nossa bidens, os malmequeres e pronto, e agora vamos então fazer aqui o passo a passo, incorporar o substrato, incorporar aqui o nosso fertilizante e depois, claro, regar no final. Já fizemos ali o canteiro das nossas plantas alcalinas e ficou lindíssimo. Há 5 estrelas. Todo com o substrato, com a adubação, com tudo. E agora vamos aqui fazer então um canteiro para plantas acidófilas. Vamos começar por pôr um substrato universal e fazer algumas correções, que é aquilo que as pessoas podem fazer em casa se tiverem um substrato de base alcalina e quiserem fazer uma ligeira correção para um substrato mais ácido. O que é que vamos fazer, Zé Pedro? Então vamos começar por usar o sulfato de ferro. O sulfato de ferro usa-se
ou diluído em água 20 gramas para cada litro de água, ou então espalha-se essas mesmas gramas, usam-se distribuídas no solo e incorporam-se depois com um sachinho, e eles depois, com a rega, acabam por ir libertando o ferro para o solo e fazendo a reação ácida. Portanto, aqui vamos pôr, qual é que é a quantidade mais ou menos que nós vamos pôr aqui? Nós aqui vamos pôr, nós medimos antes e sabemos que trouxemos uma medida que é esta tampinha, que nós já sabemos que tem aproximadamente as 20 gramas, e portanto nós vamos pôr 40 gramas, 2 tampinhas por cada quadradinho destes, que aqui está no nosso canteiro. Vamos também acrescentar aqui um adubo para acidófilas osmocote, ou seja, de libertação lenta. Significa que os nossos nutrientes estão todos lá dentro. É como se fossem umas bolinhas, umas esferas com os nutrientes lá dentro. Que se vão elas são porosas e vão libertando à medida que as plantas necessitam. Da rega, do calor, à medida daquilo que elas necessitam. Portanto, aduba-se uma vez e depois não é preciso adubar tão cedo. Portanto, vamos então preparar aqui o nosso terreno com o substrato e com o nosso sulfato de ferro e com o adubo, e depois vamos proceder à plantação. Queres falar já das plantas? Podemos falar já das plantas que vamos colocar aqui, das acidófilas. Temos o clássico das hidrângeas. Exatamente. Esta hidrângia é a cor-de-rosa e nós vamos verificar que o terreno vai estar ácido. Daqui a algum tempo, quando cá viermos, ela vai mudar de cor. Ela neste momento está com a cor de cor-de-rosa, que é do alcalino, e quando nós agora a plantarmos aqui e com este nosso solo ácido, vai ser engraçado, porque vamos assistir à mudança da sua cor. Mas para isso ela vai ter que ficar muito ácida. Já fizemos um vídeo sobre esse tema e vamos ter que mesmo, não é, dar-lhe ali o alumínio, vai ter que estar muito ácido e manter-me. Senão ela vai voltar sempre ao cor-de-rosa, não é? Para o cor-de-rosa. Vai ser muito engraçado. Temos aqui a nossa conífera, temos aqui um junípero, as nossas begónias, as jugas e aqui atrás uma roseirinha que também vai ficar aqui neste conjunto. Já fizemos aqui os nossos 2 canteiros. O Zé Pedro também já fez a medição do pH aqui do nosso solo desta horta. E que percebemos que é 7.2, 7.3, portanto é muito próximo do neutro, é ligeirissimamente alcalino. É natural, porque nós sabemos que estes solos daqui, nós já tínhamos dito no início que são solos preferencialmente calcários, mas este solo já foi corrigido muitas vezes, porque já é horta há muito tempo, e por isso é natural e ainda bem que assim é, que está próximo do neutro. Mas nós fizemos também este teste do pH exatamente para incentivar que as pessoas, nos seus jardins e nas hortas e nos pomares, façam isto para depois poderem fazer as correções e as adições de matéria orgânica corretas. Exatamente. E outra coisa que nós também queremos alertar é que estas correções não são para ser feitas só uma vez, isto tem que ser feito regularmente, perceber qual é que é o pH, se é um pH mais ácido ou mais alcalino, o tipo de plantas que estão lá plantadas e o tipo de correções que têm que ser feitas com alguma regularidade, não é? Por exemplo, no nosso caso aqui dos nossos canteiros, nós fazemos a correção para aquele quadradinho que ali está, mas as plantas, quando expandirem as suas raízes lá por baixo, vão encontrar o solo onde ainda não está feita a correção. Por isso nós, de X em X tempo, no caso das alcalinas, do solo que seja ácido e que nós queiramos que fique alcalino, vamos incorporando, como tu tens aí na mão, a cal apagada. Exatamente. Não é? Vamos polvilhando com cal apagada, convém recorrer a uma tabela onde
sabe os cálculos em função do pH, Exatamente. quanto aplicar de calcário. Exatamente. E vice-versa, se o solo for alcalino e quisermos acidificar, há também tabelas que nos dizem, e o próprio produto também tem uma recomendação de dosagem de quanto devemos aplicar para acidificar o nosso solo. Exatamente. E depois eu tenho aqui um adubo também especial para citrinos, porque os citrinos são... gostam de solos alcalinos. Gostam de solos alcalinos e, portanto, precisam também de uma adubação específica. Nós temos aqui um adubo osmocote para citrinos que é importante quando da plantação e depois também quando da manutenção, é de libertação lenta e é muito importante para que eles tenham um bom desenvolvimento, se desenvolvam em condições e tenham os nutrientes necessários para que cresçam e frutifiquem em boas condições. Portanto, para que as plantas se desenvolvam bem, é importante que se desenvolvam nas condições que elas gostam, do pH em termos que elas gostam. de pH, porque tudo isso vai interferir na disponibilidade de nutrientes que elas vão ter. Não é só a textura, porque nós já noutros vídeos falámos sobre textura, mas é também o pH. Exatamente. Uma dica que tem a ver com a água, pH da água. Porque é que nós fizemos a medição ali no pH da água, com a água da rega? Se eu tivesse feito o meu ensaio com água destilada, mas nós não regamos com água destilada, se eu tivesse feito o ensaio com água destilada, em vez de dar 7.1 ou 2, provavelmente daria mais, porque este solo de facto tem tendência para ser alcalino. Como nós fizemos com a água da rega que usamos, é natural que tenha baixo um pouquinho, porque a água da rega é que é real, é que é aquela com que as plantas têm. Se eu fizer com água destilada, eu tenho o meu potencial do solo. Com a água com que nós regamos mesmo, que pode ser de um poço, de uma mina, pode ser água da companhia, já altera. Porquê? Porque ela própria tem uma acidez própria, tem um pH próprio. Se estamos numa zona alcalina e temos plantas acidófilas e se estamos a regar com o regador, uma forma também de acidificarmos a água é podemos adicionar umas gotas de vinagre. Pronto, porque muitas vezes nós acidificamos o substrato, mas depois quando estamos a regar com a água alcalina, acabamos por alterar também o pH. Portanto, esta também é uma boa dica, acidificarmos também a água. Quando estamos num jardim ou numa horta é mais difícil, não é? Claro. Porque estamos a regar, temos rega automática ou estamos a regar à mangueira, e a área mas em casa ou numa varanda ou num terraço com o regador é mais nos fácil. Nos vasos e nas floreiras funciona muito bem. Exatamente. Portanto, escolher as plantas adaptadas ao substrato que temos é meio caminho andado, mas ir fazendo as correções e dar-lhe a adubação certa é uma grande ajuda para que elas estejam sempre bonitas e saudáveis. Portanto, esperemos que tenha sido útil e que agora já saiba que plantas escolher, quais as correções fazer e qual o adubo certo para que elas estejam sempre bonitas e em boas condições. É só escolher as suas plantas e fazer as correções. Boas plantações e Exatamente. correções.